Eu morava com os meus pais na região de Araraquara. Eu tinha lá os meus 15, 16 anos, mais ou menos. Ali, todo mundo conhecia todo mundo. Cidade não muito grande na época. Poucos estabelecimentos comerciais. Aos domingos, a igreja ficava repleta durante a missa. Todos os moradores vinham para se confessar e receber a comunhão. Isso tanto crianças, jovens, como adultos e pessoas de idade. Quando chegava o sábado, à tardezinha, sempre vinha um padre para ajudar nas confissões de domingo. Eram padres de outras paróquias, que vinham ajudar o nosso vigário Padre Mário, já que ele era bem idoso e não dava conta sozinho, de todos os fiéis. Ele se cansava muito. Ele era uma pessoa de muita idade. E se fosse confessar todo mundo, com certeza, ele não teria como comungar. Era uma coisa ou outra. Aquelas senhoras, inclusive minha mãe, tinham um costume de, ao se confessar e ao comungar, colocarem um véu branco sobre a cabeça. Era um costume de todas as mulheres. Ao comungar, colocavam um véu branco sobre a cabeça. Aliás, todas as senhoras e moças tinham muito respeito assim pela igreja. Nas missas de domingo, usávamos a melhor roupa. Eram aquelas roupas que a gente chamava de roupas para ir à missa. Roupas de ir à missa de domingo. Eram roupas especiais. As melhores. E foi naquela quaresma, logo após o término do carnaval, e as pessoas respeitavam demais a quaresma, pelo menos naquela época. Tanto que em nossa casa, assim como nas demais, não entrava carne de espécie alguma durante a quaresma. Meu pai dizia que durante a quaresma, nas sextas-feiras principalmente, não se comia carne de forma alguma. Nas sextas-feiras, de jeito algum, de maneira alguma, se devia comer carne. Ali onde morávamos, também era costume, quando acontecia de algum conhecido morrer, a cidade parava. Todos iam ao velório do falecido. E o cortejo fúnebre era a pé. Isso para que as pessoas, todas as pessoas, tivessem oportunidade de segurar na alça do caixão, nem que fosse um pouquinho. O pessoal ia fazendo revezamento, da onde saía o caixão até o cemitério, andando praticamente pela rua principal, pelo centro da cidade. O pessoal fazia revezamento. E assim, todos tinham a oportunidade de carregar um pouquinho que fosse o caixão. Por outro lado, as festas também eram bonitas. Tinha banda de música, havia quermesse, a igreja toda enfeitada e iluminada. E nós, as crianças nos divertíamos para valer. Nos divertíamos muito, porque com 15, 16 anos ainda éramos considerados crianças. Mas, voltando à época da quaresma, uma certa noite, seu Isidro, amigo de papai, veio até a nossa casa e contou que havia visto um vulto de um padre saindo do cemitério. E era mais da meia-noite. Eu olhei no relógio. Meu pai ficou meio assim, sabe? E perguntou: mas, Isidro, será que você viu mesmo um vulto de um padre saindo do cemitério? O que estaria fazendo ali? E ainda mais depois da meia-noite? Ah, isso eu não sei. Agora que eu vi, isso eu vi. Eu tenho certeza. Era um vulto de um padre
com batina preta. Eu vi de longe e me escondi. Eu acho que era uma alma do outro mundo. A alma de um padre. Um padre, eu tenho certeza, e de batina preta. Ô Isidro, não seria o padre Mário, não? Quem sabe ele tivesse ido lá fazer alguma coisa? Não, seu Manuel, não era ele, não. O padre Mário anda todo curvado, com dificuldade. E este que eu vi era forte, andava retinho. E também, o que o padre Mário ia fazer essa hora lá no cemitério? Olha, o padre Mário, eu garanto que não era. Essa conversa parou por ali. E meu pai não acreditou muito em nada daquilo que o seu Isidro falou. Sabe, seu Isidro inclusive comentou isso com outras pessoas. E quando se viu, já tinha se espalhado pela cidade toda. Chegou a semana seguinte. E quando foi na sexta-feira, após a reza na igreja, Quaresma, Sexta-feira Santa, isso foi por volta de umas 9:30 da noite, todos voltando para suas casas. Nós que íamos também com a turma de moradores da rua, vimos com espanto, numa rua não muito distante, um padre caminhando sozinho. Gente, olha para lá. É um padre mesmo. Olha lá, tá com batina preta, igual que o seu Isidro falou. Nossa, será alma de outro mundo? Papai já se impôs e falou pra mamãe: vai pra casa. Vai pra casa, leva as crianças. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou seguir esse padre e ver que história é essa. Se ele é de verdade ou é uma alma do outro mundo. Mas eu vou tirar isso a limpo. Aí papai olhou para os outros homens e perguntou: quem quer ir comigo? Apenas um deles teve coragem, o Zelão. Os outros preferiram ir para casa, acompanhando suas esposas e filhos. Só o Zelão. Aquele padre estava realmente fazendo o caminho que levava ao cemitério. A minha mãe se agarrou ao meu pai pedindo que ele não fosse, não. Que não é bom mexer com almas de outro mundo, ainda mais numa sexta-feira de Quaresma. As esposas dos outros homens não deixaram eles irem mesmo. Meu pai falou para minha mãe: fica tranquila, mulher, não vai acontecer nada de mal. Vá embora com as crianças. Eu quero ver se isso é alma do outro mundo, se é assombração ou se é alguma outra coisa. Mamãe então pediu para ele ter cuidado. E pegando nós, os filhos, foi para casa correndo. Trancou janelas, portas. Estava com muito medo. Acendeu inclusive uma vela e começou a rezar por nosso pai e pelo Zelão, os dois que iam desvendar o mistério. Seguindo então aquele padre, meu pai e Zelão, só os dois tiveram coragem de seguir os passos daquele padre desconhecido, daquela alma do outro mundo, daquele vulto de batina preta. O padre seguia como se fosse uma assombração. Meu pai e o colega iam a uma certa distância acompanhando. Ora se escondiam atrás de uma árvore, ora se escondiam atrás de um poste. E o padre seguindo rumo ao cemitério. Chegando em um lugar descampado, meu pai e Zelão pararam. Dali em diante, eles não tinham onde se esconder, caso aquele vulto, aquela assombração, sei lá, olhasse para trás, com certeza veria os dois, porque era um lugar descampado. Então, à distância, ficaram vigiando
E conforme seu Isidro tinha dito, aquele vulto, aquele padre, entrou no cemitério e desapareceu. Meu pai e Zelão não tiveram coragem de seguir em frente a partir desse momento. Afinal, não sabiam o que iriam enfrentar, o que iriam encontrar. Os dois realmente ficaram assustados. E assustados, voltaram. E daí para frente, o assunto ferveu na nossa pequena cidade. O pobre do Padre Mário não sabia o que dizer. Quem seria o tal padre, o vulto, que lembrava um padre, uma batina preta, forte, alto, ereto? O que seria isso? E por que só aparecia nas sextas-feiras da Quaresma? Que alma do outro mundo era essa que vagava pela cidade e depois entrava no cemitério? Voltava para o seu túmulo? Seria uma alma que saía do túmulo em algum momento e depois de vagar pela cidade, escondido, ele retornava ao cemitério para o seu túmulo? Ninguém encontrava resposta para essa pergunta. Então resolveram formar um grupo para ir durante o dia no cemitério, ver se encontrava algum túmulo de algum padre que em alguma época teria sido sepultado ali. E olharam túmulo por túmulo. Túmulo por túmulo. Nenhum era de padre sepultado. Nenhum. E diante disso, o mistério continuava. Os boatos corriam. Agora estavam dizendo que o padre não tinha rosto e que por onde ele passava deixava um rastro de cinza. No dia seguinte, aquela sexta-feira, resolveram seguir a trilha do misterioso padre, daquele misterioso vulto, e encontraram realmente cinzas, tipo jornais queimados, papelão. Aí sim é que o medo tomou conta de nossa pequena cidade, a ponto do Padre Mário ter que mudar a reza de sexta-feira para quinta, pois na sexta ninguém tinha coragem mais de sair de casa. Era o dia da aparição do padre, do vulto, da assombração do cemitério. No mais tardar 10 da noite, quem quisesse ver aquele vulto de padre, era só ir na Rua da Ponte, que de repente surgia aquele vulto. O padre do outro mundo, de batina preta, um capuz na cabeça e seguindo com destino ao cemitério. Nós, as crianças, morríamos de medo. Essas aparições desse vulto de padre, dessa assombração, essas aparições começaram a deixar todo mundo desesperado quando se aproximava a sexta-feira. Um dia, um dos moradores, tido e havido como mais corajoso, resolveu desvendar o mistério. Meu pai queria ir junto com ele, mas minha mãe brigou dizendo que ele não esquecesse que tinha filhos para criar. E não se deve mexer com a alma do outro mundo, ainda mais numa sexta-feira da Quaresma. Que ele não se esquecesse que ele tinha uma casa, tinha uma mulher e tinha filhos. Então meu pai achou por bem não ir. E o homem decidido resolveu que ia sozinho. E foi. Chegou então a sexta-feira. O homem foi para a Rua da Ponte
e, escondido, ficou ali, esperando. E nesta noite havia uma lua bem clara, o que iria ajudá-lo a seguir o padre misterioso, o vulto, a assombração, alma do outro mundo, sei lá. E ali ele ficou escondido. É quando então o vulto aparece. Realmente, assim de longe, é o vulto de um padre. Aquela batina preta, o capuz preto cobrindo a cabeça, seguindo para o cemitério. O homem, ele tremeu, mas pensou que não devia desistir. Então se encheu de coragem e foi atrás. O vulto do padre entrou no cemitério e ele em seguida também entrou. E à distância, graças àquela claridade da lua, dava para acompanhar o padre caminhando entre os túmulos. Assim, sabe, como se fosse um gato, imperceptível. Dava para ele acompanhar o padre entre os túmulos, até que parou bem perto de um túmulo, já quase no muro, no fim do cemitério. Ali existia um portãozinho. Um portãozinho por onde um outro vulto acabava de entrar. O mistério agora aumentou. Não era só um vulto, parecido com o de um padre, batina preta, capuz na cabeça. Agora, naquele portãozinho, ali no muro, já no final do cemitério, aquele portãozinho, entrou um outro vulto. Agora eram dois vultos, dois! O do padre. E espera aí. Junto com aquele vulto, com aquela assombração do outro mundo, alma talvez do outro mundo, um outro vulto, um segundo vulto que passou por aquele portãozinho ali no muro, bem no fim do cemitério. Espera aí. É o vulto de uma mulher. Sim, da onde ele estava, daquele túmulo onde ele estava, olhando ali para o final, perto do muro, ele percebeu, deu para perceber, era uma mulher, o vulto de uma mulher. E em seguida, os dois começam a se abraçar, a se beijar, a se agarrar e a tirarem a roupa. Pai do céu, o que é isso? O que eu estou presenciando? O que eu estou testemunhando? Pensando no transtorno que aquela assombração vinha causando na população, este homem então resolveu, já que estava ali, para desvendar o mistério, para descobrir, enfim, o que era aquele vulto, aquela alma do outro mundo. Então chegou o momento. Ei! Vocês! Quem são vocês? Almas do outro mundo, o que vocês estão fazendo aqui? O vulto da mulher sai correndo por onde tinha entrado, naquele portãozinho do cemitério. Já o vulto do padre, que tinha tirado a túnica, que já tinha tirado tudo, ele também saiu correndo para o outro lado. O mistério finalmente estava desvendado. O homem que se vestia de padre e passava por alma do outro mundo era compadre daquela mulher e se aproveitava da ausência do marido todas as sextas-feiras para encontrar-se com ela no cemitério.
tinha um caso com ela. Ela morava ali perto do cemitério. O compadre se vestia daquele jeito de padre para não despertar desconfiança. E o cemitério era o lugar mais escondido, ideal para os dois se encontrarem e se amarem e transarem. Desvendado o mistério, esse compadre teve de fugir para não ser morto pelo marido traído. E quanto a ela, que traía o marido, desapareceu, porque se ficasse, morria também. Enfim, no cemitério, às sextas-feiras, na quaresma, aproveitando de tudo aquilo que falam da quaresma, das sextas-feiras, o casal de amantes se encontrava em pleno cemitério, despistando os encontros da traição. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! No cemitério, na quaresma, às sextas-feiras, o vulto misterioso. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.